que é ansiedade, na verdade? A ansiedade ela é bem diferente do anseio. O anseio é quando você deseja algo. A ansiedade, ela te perturba. A ansiedade, ela é algo que é algo extremamente carnal, é algo que extremamente é perturbador quando isso está em excesso na sua vida, tá? E a diferença entre ansiedade e anseio é que anseio você está desejando algo, mas você não está desequilibrado emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Então, o anseio pela vida, por isso que a Bíblia diz assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia pelo Senhor. O salmista ele disse isso, tá? E Jesus ele vem em Mateus capítulo 6, ele fala uma palavra muito forte sobre a ansiedade. E quando eu estava me preparando aqui para a live, um pouco antes, o Senhor veio e falou assim ao meu coração: leve uma palavra de conforto para as pessoas. Porque normalmente eu sempre gosto de ministrar a palavra e sempre lançar aqui muitas perguntas que fazem com que as pessoas, elas, de certa forma, elas acionem um gatilho para que elas possam fazer algo depois, tá? E hoje eu vou tentar aqui, porque isso é a minha forma de ministrar, mas hoje aqui eu vou tentar ao máximo somente trazer uma palavra de conforto para o seu coração. Então eu vou um pouco contra os meus padrões de ministração, mas eu espero que essa palavra que seja muito abençoadora. Tá. Então vamos lá. Então vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 6, tá? Perdão. Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 6, do versículo 25, e nós vamos lendo aqui, vamos lendo, ministrando, e nós vamos até nós encontrarmos conforto, né? Até nós encontrarmos um descanso para a nossa alma. Então, dentro de Mateus capítulo 6, o versículo 25 em diante, o próprio Jesus, tá? São as palavras do próprio Mestre. Ele fala assim, ó, deixa eu pegar aqui a Bíblia. Por isso, eu digo a vocês, Jesus falando, não se preocupem com a comida e com a bebida. Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Sabe, algo que impacta o meu coração é que Jesus, ele sempre, todas as mensagens dele, só baixar um pouquinho, todas as mensagens dele, ele sempre agregava valor. Ele sempre agregava princípios bíblicos muito fortes, muito poderosos. Então ele vem e fala assim, olha, será? Então, o que é isso? Ele fala assim, ó, pense a respeito. Quando ele fala assim, ó, será, ele não está querendo jogar dúvida, ele está querendo que você reflita sobre isso. E ele vem e fala, será que a vida não é mais importante do que a comida? Então ele fala assim, ó, vocês ficam tão preocupados com o que vocês vão comer, será se a vida de vocês não é muito mais importante do que aquilo que vocês vão comer? Será se vocês não precisam se preocupar muito mais com aquilo que vocês são do que com aquilo que vocês vão fazer? E aí, na segunda pergunta, ele fala assim, ó, e será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Será que o seu templo, porque Paulo, ele fala em Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo. Então ele fala assim, ó, será se o templo do Espírito Santo, que são vocês, esse templo não é mais importante do que uma peça de roupa, do que algo material? Então Jesus, em tudo que ele ministrava, ele sempre agregava valor no que as pessoas são, sabe? Não apenas naquilo que fazemos ou que temos, mas ele sempre agregava valor naquilo que nós somos. Então, continuando aqui, ele fala assim, ó, versículo 26. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles, e será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Gente, isso daqui é muito poderoso.
Eu me lembro uma vez que nós estávamos passando uma grande prova e eu olhei uma vez para uma pombinha e eu estava para pegar um elevador e eu olhei assim pela janela e tinha uma pombinha. Ela estava em pé na beira de como se fosse uma sacada, algo do tipo, e ela estava com um galinho na boca. E naquele dia, naquele momento de tanta preocupação, eu peguei, olhei para aquela pomba e eu fiquei olhando para aquele animal ali e aquele pedaço de galho na boca e ela pegava e olhava assim, olhava, até que ela voou. E naquele exato momento veio essa palavra aqui ao meu coração. Será que vocês não valem muito mais do que esses passarinhos, do que essas pombinhas, do que esses bichos? Esses passarinhos, eles não criam depósito. Ou seja, um passarinho, vamos pegar aqui do que Jesus está falando, um passarinho, uma pombinha, um pardalzinho, ele todos os dias, ele acredita e crê que Deus vai prover para eles. Eles não guardam, eles não acumulam. E todo dia, Deus provê comida para eles. É incrível, porque se não me falha a memória aqui, no livro de Zacarias, a Bíblia fala que Deus envia anjos pela terra para alimentar esse tipo de animal, essas espécies de animais. E eu fico muito feliz com isso, porque quando eu leio o que Jesus fala aqui, ele termina falando assim, será se vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E a minha pergunta aqui, que hoje eu fazia, será se nós não temos um valor muito maior do que aquele que a gente imagina sobre nós mesmos? Ou seja, qual é o valor que você tem sobre si mesmo? Entre aspas, do que é que você se orgulha? Do que é que você tem orgulho de si mesmo? E não é aquele orgulho de arrogância, prepotência, é de admiração. Ou seja, então vamos trocar a palavra orgulho por admiração. O que é que você admira em si mesmo? E quando eu olho isso daqui, eu vejo o cuidado que Deus tem. O cuidado, o zelo que Deus tem pela criação. E a criação somos todos nós, inclusive os pássaros, inclusive os animais. E aí, ele fala assim, no 27, e nenhum de vocês pode encompridar a vida por mais que se preocupe com isso. Ou seja, todos nós que estamos aqui, nós não podemos acrescentar nada. Você, por mais ansioso que você esteja, por mais preocupado que você esteja, porque o que é preocupação? Já fala, pré-ocupação. Você sempre tem uma ocupação durante o dia. O que é uma pré? É algo que você constrói antes da ocupação. Às vezes você se preocupa com algo que nem vai acontecer. Ou seja, nós sofremos precipitadamente. Isso é uma característica de pessoas ansiosas. Eu muitas vezes sou ansioso. Você é ansioso. Não existe quem não seja ansioso. Por isso que nós precisamos nos ressignificar todos os dias. Ou seja, ressignificar não é apagar algo. É você construir uma ponte sobre aquilo. É você construir algo sobre aquilo que você está sofrendo. E aí quando eu olho isso daqui, Jesus vem e fala assim, olha, você pode estar super, hiper, mega preocupado. Não vai mudar nada na sua vida. O que Deus pré-estabeleceu está escrito e não muda. E aí onde isso daqui não entra como uma crueldade, isso daqui entra como uma base sólida de fé, que se eu confio no que o Senhor tem para mim, eu viverei e comerei o melhor desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 19, que ele fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, se você quiser e se você ouvir o que Deus tem para a sua vida, Deus sempre vai fazer com que você coma o melhor desta terra. E aí eu me lembro das palavras do salmista Davi, do rei Davi, do maior rei que já passou na face da terra. O mais próspero foi Salomão, mas em termos de impacto, de conquistas e tudo mais, foi o rei Davi. Ele disse assim, eu jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então veja bem, o bem que você faz hoje, o bem que você está fazendo hoje, na verdade você está plantando esse bem para as próximas gerações. E agora coloque o oposto. O mal que muitos plantam hoje também estão plantando para si próprio e para outras gerações. Então, a Bíblia diz assim, nunca nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo oportuno. O que é no tempo oportuno?
o tempo de Deus. Ou seja, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Nós colheremos, nós ceifaremos. Então, nunca nos cansemos de fazer o bem. E em Gálatas ele fala assim, ó, e nunca se cansa de fazer o bem, ok? Mas principalmente aos da família da fé. Então ele está falando assim, ó, nunca se canse de fazer o bem, principalmente para os da família da fé. Então nunca se canse de fazer o bem. Ah, mas me fizeram mal. O problema é de quem fez o mal. Eu vou contar um testemunho aqui, que sempre, eu e minha esposa, nós sempre, a vida inteira, nós ajudamos pessoas. Nós amamos fazer isso. E não é somente espiritualmente, emocionalmente, psiquicamente, ou seja, psicologicamente e financeiramente. E ontem eu desci para levar lixo e a hora que eu joguei o lixo, tinha uma senhora mexendo no lixo, eu joguei, virei as costas e saí. Mas na hora, veio no meu coração, ajude aquela pessoa. E eu estava com dinheiro no bolso, peguei um dinheiro e ela já tinha saído, ela só passou, mexeu e saiu. E eu falei assim, moça, eu nem percebi que era uma senhora. E quando virou, era uma senhora. E aí naquele exato momento eu peguei, tirei um dinheiro, coloquei na mão dela, falei, olha, Deus abençoe a senhora. E ela ficou muito grata por aquilo. E ela me disse uma frase que me impactou muito. Primeiro que ela falou, filho, ela já me chamou de filho, uma senhora. Ela falou assim, olha, eu agradeço o que você está fazendo, mas eu quero te falar algo. E eu já estava distante, porque eu não, sabe, eu aprendi algo com Jesus, que a tua mão direita der, a esquerda não veja. Mas tem algo que a gente precisa falar aqui. A gente não precisa falar valores, o que estamos fazendo, não, mas muitas vezes nós temos que testemunhar para que você possa também fazer isso pelo próximo. E ela disse algo, ela falou assim, olha, e quando ela disse aquilo, mas bateu assim, que na hora eu levei aquele impacto emocional, assim. Ela falou assim, que sobre a sua vida, você tenha tudo o que o seu coração e o que você deseja. E naquele exato momento eu levei um choque, sabe? Por quê? Porque Jesus ele falou sobre isso. Ele falou assim, ó, descanse o seu coração, eu vou prover tudo. Descanse o seu coração. Se eu estou provendo para um passarinho que não planta, não colhe, não faz nada, ele só vai lá, voa, canta, ele não faz nada. E eu cuido dele, eu zelo por ele, eu amparo, eu prospero ele. Será se vocês não valem muito mais do que esses passarinhos? Aí eu saí dali e comecei a me emocionar com aquilo. E eu senti que foi Deus aquilo ali. Então o que eu quero falar para você? Muitas vezes, pela situação do dia a dia, nós nos tornamos mesquinhos, avarentos, mas a gente se esquece que muitas vezes nós temos muito mais do que muitas pessoas que estão lá fora. Então, que você possa, literalmente, cuidar das pessoas que passam por você. Não somente pela tua família, porque Jesus falou assim, ó, que bem tem de você fazer por aqueles que você ama. Muitas vezes você tem que fazer por aqueles que você não ama. E aí Jesus vem e fala assim, ó, no versículo 28, Mateus 6, 28, ele fala assim, ó, e por que vocês se preocupam com roupas? Por que vocês estão preocupados com roupa? Versículo 28. Continuando, ele fala assim, ó, Mateus 6, 28. Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Olha que poderoso isso. 29. Mas eu afirmo a vocês, Jesus falando isso, olha que poderoso. Nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. E nas traduções mais originais, eles falam, aqui fala que são os lírios do campo. Então ele fala assim, ó, Salomão sendo tão rico, não se vestiu tão bem, não se vestiu nem com a metade da formosura do que as flores que estão no campo, que não plantam, não colhem, elas não fazem nada. E o Pai Celestial é quem adorna elas, ou seja, é quem enfeita elas, é quem cuida delas. E aí, voltando um pouco ali, voltando naquela frase que nós lemos, será, no versículo 26, que vocês não valem muito mais que esses passarinhos? Agora substitua a palavra passarinho pelas flores. Será se vocês não têm muito mais valor do que uma flor? Que não planta, não faz nada. E contudo, o Pai Celestial cuida de vocês. Então, continuando, ele fala assim, ó, no 30, é Deus, olha o que Jesus fala, é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece. Ou seja,
muitas dessas ervas, muitas dessas flores não servem para muito tempo. E aí ele pega e continua falando assim, ó, elas desaparecem. Desaparecem e elas são queimadas no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês. Quem tem uma fé tão pequena, olha só que poderoso isso. Ele fala assim, ó, então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Gente, isso daqui, ele está falando assim, ó, o próprio Jesus, vocês não têm fé. A fé de vocês é muito pequena, mas não importa o tamanho da fé de vocês. Importa que se vocês têm fé ou não têm. Então a questão não é se eu tenho uma fé do tamanho de um caminhão, se eu tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria esse monte mova-se, ele se moveria. Então não é quantidade de fé, é se eu tenho ou não tenho. Ou seja, com Deus é assim, ou eu creio ou eu não creio. Eu acredito ou eu não acredito em Jesus. Então ele vem e fala assim, olha, por mais ansioso que você esteja, você não vai mudar nada. Não vai mudar nada, você tem que confiar. E confiar, a confiança, na verdade, ela é algo que está ligado à nossa fé. E a falta de confiança, a falta de fé, faz com que a gente se torne inimigos de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala, o que é fé? A fé é aquilo que eu não vejo, mas eu acredito e creio. Eu espero, eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Isso é fé, tá? Deixa eu só colocar a música aqui que saiu. Isso é fé, ele está falando assim. Então, no versículo 6 de Hebreus 11:1 fala sobre fé, depois no versículo 6 ele fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, isso é muito poderoso, muito, muito poderoso mesmo. E aí a gente voltando para cá, olha só o que ele fala assim, ó, 31. Portanto, não fiquem preocupados. Ou na tradução mais original, ele fala assim, ó, não fiquem ansiosos, tá? Ele fala assim, ó, não fiquem ansiosos, tá? Enquanto eu estou colocando aqui, eu estou colocando um fundo musical aqui que desligou. Não fiquem ansiosos. Perguntando, porque a ansiedade faz você ficar fazendo pergunta para si mesmo. Muitas vezes você não faz para ninguém, mas ela fica gerando pergunta dentro de você. Então Jesus falou assim, ó, não fique preocupado, não fique ansioso, porque você vai ficar preocupado e ansioso, você vai ficar fazendo pergunta que não faz sentido. E aí ele fala assim, ó, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ele está falando sobre isso. Ou onde é que vamos arranjar roupas? Veja bem, Jesus fala no capítulo 6, 3 vezes para nós não andarmos preocupados com roupas. Ele está falando assim, ó, roupa é legal, é bom, mas não se preocupe com isso, se preocupe em ter fé, em amar a Jesus, se preocupe em honrar a Deus. E o que é honra? Honra não é apenas honrar quem está me honrando, é honrar quem eu preciso honrar. Honrar pai e mãe, por exemplo, não é se... meu pai me honra, minha mãe me honra, eu não honro. Eu honro. Se ele não me honra, eu não honro. Não, honrar é algo que é um princípio bíblico. Então você precisa honrar. E aqui Jesus está falando assim, ó, aprenda a honrar a Deus. Se você honrar a Deus, não vai faltar nada para você. Tá? Então ele vem e fala assim, ó, onde é que vamos arrumar roupas? 32. Pois os pagãos, ou seja, de certa forma, os pagãos aqui são aquelas pessoas que não têm fé. Ele fala assim, ó, pois os pagãos que estão sempre procurando essas coisas. Mas o Pai de vocês, que está no céu, sabe do que vocês precisam antes de tudo isso. Ou seja, neste exato momento que nós estamos aqui nessa live, Deus ele já sabe o que você está precisando. Tá? Ele já sabe. Não adianta você falar assim, será que Deus sabe o que eu estou precisando? É lógico que ele sabe. Mas aí tem algo muito mais poderoso. Por que alguns recebem algo de Deus e outros não? Primeiro, fé. Aliás, antes da fé, primeiro, amor. Segundo, fé. Terceiro, quando você tem fé, você não duvida. Quarto, quando você ama, tem fé, não duvida, você precisa entender que você precisa honrar. E quinto, agradar a Deus. E de que forma nós fazemos isso? Primeiro, ligado diretamente com Deus, tá? E ligado diretamente em fazermos para o nosso próximo. Tá? Então, independente do que cremos ou acreditamos que a vida nos ensinou, aqui quem está falando não sou eu, é Jesus que está falando. E aí Jesus vem e fala assim, ó, versículo 33. Portanto, aqui vem a chave de tudo isso agora. Portanto, ponham
em primeiro lugar. Ele fala assim, ó, é em primeiro, não é em segundo, não é em 1,5, não é 1,00001, é em primeiro lugar. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Veja bem, não é a sua vontade, a minha vontade. Não é o que eu penso a respeito. Jesus está falando assim, ó. Você quer dar certo na sua vida? Você quer ser filho de Deus? Você quer honrar a Deus? Você quer amar a Deus? Então aprenda o seguinte, ponham em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça, ou seja, é aquilo que Deus quer. Nessa tradução está falando assim, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer. O que é a justiça? É aquilo que é correto aos olhos de Deus. O que é correto aos olhos de Deus? A Bíblia fala assim que a verdadeira religião, vamos falar de religião agora, não só da palavra, é ajudar o próximo, as viúvas e os órfãos. Essa é a verdadeira religião. Então Jesus está falando assim, ó, se vocês colocarem em primeiro lugar o reino de Deus, por que o reino? Porque quem manda no reino é o rei. Quem que é o rei? Deus. Quem que reina? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eles são três. Quando a gente estuda a teologia, é a trindade. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele vem aqui e fala assim, ó, vocês precisam entender, se vocês não colocarem em primeiro lugar, Deus não vai te colocar em primeiro lugar. Pronto, simples assim. A fila anda. A pessoa fala assim, eu amo a Deus, mas quando que você busca a Deus? Quando a água está aqui. E eu busco a Deus. Você não coloca Deus em primeiro lugar. Então, a chave de tudo que nós somos para Deus é colocarmos em primeiro lugar. Deus não pode estar em segundo. Deus não pode ser uma opção. Quando eu estou bem, eu não lembro de Deus. Agora, quando eu estou na prova, eu lembro de Deus. Não, Jesus está falando assim, ó, é o tempo todo. Ou seja, é uma fé que não está no homem, não está na igreja. É uma fé que está diretamente ligada em Deus. Certo? Essa fé não pode estar ligada no pastor, porque o pastor falha. Essa fé não pode estar ligada na igreja, porque a igreja falha. Essa fé não pode estar ligada nem no seu cônjuge, nem nos seus filhos, em ninguém. Essa fé tem que estar ligada em Deus. É a fé espiritual. Qual que é a fé carnal? A fé carnal é aquela fé da fezinha, que você faz o jogo de bicho, que você joga na loteria, que você acredita em tudo que você vê por aí, é uma fé carnal. Mas Jesus está falando, a fé do reino de Deus, ela precisa estar ligada em primeiro lugar ao coração de Deus. Então, se você tocar o coração de Deus, entenda o que eu vou falar. Deus não age por meritocracia, ou seja, ele age por graça, porque a Bíblia fala assim, ó, pela graça sois salvos, então é graça. Mas entenda o seguinte, é igual você, quem tem mais de um filho sabe o que eu estou falando. Você tem 10 filhos, 3 filhos, 2 filhos. Um filho chega e fala assim, ô pai, dá isso aqui que eu estou te mandando. Você vai ouvir o que ele está te falando. Aí o outro filho chega e fala assim, pai, me dá aquilo ali, eu amo você, te abraça, te dá um beijo. A pergunta é, qual filho que você tem o desejo de honrar primeiro? Tá entendendo? Mas entenda o seguinte, Deus, ele nos ama mesmo que sejamos imperfeitos, porque se fôssemos para sermos perfeitos, ele teria feito todos na terra e teria dado todos os nomes na terra de Jesus. Nós não somos Jesus. Então, dentro das nossas falhas, Deus nos perdoa, tá? Deus nos perdoa desde que a gente se arrependa do nosso pecado, tá? Porque senão, se eu falar assim, me arrependo do meu pecado, amanhã volto a fazer, não é arrependimento, é remorso. E aí nós falamos sobre isso numa live, acho que faz umas 2, 3 lives atrás. O que é remorso? Mateus capítulo 27, é um sentimento da carne. O remorso é um sentimento da carne. Então aquela pessoa que fala assim, Deus me perdoa por aquilo que eu fiz hoje, me perdoa por aquilo que eu vou fazer amanhã, porque amanhã eu vou voltar a fazer. Entende? Isso é remorso. Agora, o que é arrependimento? Deus, me perdoa pelo que eu estou fazendo. Eu nunca mais vou fazer. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem o temor do Senhor. Então, se eu pudesse falar assim, pegar todo esse pacote dessa mensagem e falar assim, receba no seu coração, a dica que eu daria para você é o seguinte, nunca na sua vida, jamais perca o temor do Senhor. O temor. O que é o temor de Deus? O temor de Deus é aquilo que te impede, perdão da expressão que eu vou dizer, mas de você fazer um monte de cagada na vida. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia fala assim, quem é sábio ganha alma. Ou seja, então o temor do Senhor faz com que você tenha sabedoria, que você ganhe almas e que você seja uma bênção na presença de Deus. Então o temor do Senhor, ele te previne de muitas coisas. Então o temor do Senhor, ele te alinha com o coração de Deus. Uma pessoa que não tem temor, ela não respeita Deus. E aí entramos naquele pecado que é imperdoável. Qual que é o único pecado imperdoável? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Tirando isso,
Ah, a pessoa pintou, bordou, enfim, Deus vai perdoar ela se ela se arrepender. Mas a única forma que a Bíblia diz, se pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a única forma que não tem perdão é quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa, ela xinga, ela de certa forma, ela ofende ao Espírito Santo de Deus. Isso não tem perdão. Tá? Tirando isso, nós somos livres, somos perdoados, nós temos o direito do perdão e Jesus vem e fala o seguinte: você quer ser livre? Então busca em primeiro lugar o meu reino. Não ande ansioso. Deus vai cuidar de tudo. Em tudo que você está passando, a minha pergunta é, desde quando começou toda essa quarentena, todo esse negócio de vírus e tudo mais, Deus guardou você e sua família? Deus proveu para você e para sua família? Então Deus está cuidando de você. Agradeça. Pare de murmurar. Pare de reclamar e agradeça. Isso é muito forte, mas é a verdade. Então nós precisamos agradecer mais e reclamar menos. E por que nós temos que... Isso daí é um exercício, tá? É um exercício mental. Porque nós somos programados para murmurar. Nós somos programados para reclamar. O ser humano é assim. Aí às vezes, hoje mesmo eu falei para minha esposa assim, eu não vejo a hora de Jesus voltar logo. Como a Bíblia diz em Mateus 27, que ele virá logo como relâmpago, eu não vejo a hora. Por quê? Gente, nós não somos dignos. Nós não merecemos. Mas ele olha para nós e fala assim, ei, ali tem um carinha, tem uma mulher ali que eu amo ela. Que eu amo ele. E ele vai cuidar da gente. Ele vai proteger você e a sua família. Amém? Então, diante dessa palavra, para encerrarmos aqui, versículo 34, ele fala assim, ó, por isso não fiquem preocupados, que a gente falou no início da live. O que é preocupado? Você fica tem a ocupação. Você está ocupado, fazendo as suas coisas do dia a dia. Aí vem a preocupação, ou seja, você se preocupa com uma coisa que às vezes não vai nem acontecer. Então cuide daquilo que está acontecendo agora, certo? Então vamos lá, não fique preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Ou seja, você venceu o dia de hoje? Glória a Deus, aleluia. Amanhã. Passou? Quem vive com excesso de passado sofre, quem vive com excesso de futuro também sofre. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Tá? Excesso de futuro. Então, cuide do seu coração, cuide da sua alma, cuide daquilo que tem mais valor para você. Basicamente, Jesus fala no capítulo 6, do versículo 25 ao 34, ele fala ali em 9 versículos o quê? Cuide em primeiro lugar da sua vida espiritual. Cuide em primeiro lugar do reino. Cuide daquilo que faz sentido, que tem valor. Não daquilo que tem preço. Tudo que tem preço vai embora, mas o que tem valor não muda. E Deus nos fez únicos, certo? Deus não te fez raro. Você não é raro, você é único. Você é única. Já parou para pensar nisso? Por mais que tenhamos gêmeos idênticos, são idênticos, não são exatamente iguais. Então, a única forma que eu digo para vocês é o seguinte, que sejamos iguais, imagem e semelhança de Deus. E o que é ser imagem e semelhança de Deus? Não é somente fisicamente, é pensar assim, se eu vou tomar uma atitude, o que Jesus pensaria nesse momento? O que Jesus faria nesse momento? E é nessa linha de raciocínio que a gente precisa seguir a vida. Amém?